Essa semana citei no grupão uma falta de verossimilhança de Torturado, uma entidade africana falando com jargão de líder estudantil. Ri sozinho lendo o livro. Laércio, você está chegando no outro ponto que a gente tem que se preocupar muito. É perfeito o seu comentário, que é os diálogos. Então, os personagens têm que falar de acordo com o seu passado, a sua criação, o que eles estudaram, deixaram de estudar, o que eles são, né? E nossa, mas isso é um erro tão comum, mas tão comum, de autores não pensarem nisso. Fazerem todos os personagens falarem de modo igual, fazerem personagens que têm estudo nenhum abrirem a boca e soltarem frases que poderiam sair de um professor acadêmico, né? Pessoas da área rural falarem como pessoas nascidas numa grande cidade, etc. E também, não só o estilo de fala, mas o conteúdo, que é o que a gente fala nos bons diálogos. Então, você tem que se preocupar, a verossimilhança, veja, os diálogos não vão imitar, não vão ser idênticos à vida real, eles vão imitar uma aparência, né? Mas, ao imitar a aparência, você não vai repetir todos os erros, todos os vai e vens, todas as redundâncias que as pessoas fazem em suas falas, que vai ser muito chato isso, mas um pouco você tem que dar a forma de falar das pessoas. Então você tem que dar uma indicação do estilo de pensamento e de vocabulário de cada personagem. E também não fazer com que façam discursos imensos, sem serem interrompidos, que não deem explicações improváveis. Eu vi um livro outro dia que os personagens estão se matando, estão numa briga infernal, estão correndo risco de vida. E aí um comenta pro outro que ele é da casta não sei das quantas, que ele foi criado não sei como, então que ele tem capacidade de fazer não sei o quê. Você fala assim, gente... Você tá lá tentando uma luta de espada, tentando sobreviver, você não vai falar de casta. Você não vai falar, que eu saiba, né? No máximo você vai dizer, cuidado aí, ou qualquer coisa assim, né? Corra, miserável! Cuidado, olha lá o cara, olha ali à esquerda, sei lá, o que se fala numa luta? Eu acho que nada. Você tenta não ser espetado. Desconfio. Né? Ó, temos aqui o Emer. Preciso confiar nos personagens que crio. É bom sinal. Obrigado pela contribuição, Emer. Muito obrigado. Sim, querido. Realmente você criar com consistência e deixar que eles ajam dentro daquela, né, daquele escopo que você criou. Precisa mesmo. A Tana Moreno, uma coisa que ela está comentando que eu também achei. No livro Supridores, do José Faleiro, o pessoal da Quebrada cita Karl Marx. Exatamente. Eu não acreditei em metade. E ainda faz longos discursos. Tem discurso de uma página inteira. Quer dizer, não só cita Karl Marx, que talvez, né, por um acaso... estratosférico, alguém até poderia ter lido ou participado de alguma aula, algum cursinho, sei lá, até poderia. Mas fazer um discurso de 2 páginas sobre como é que aquilo funciona, não. E as pessoas fingirem, né, as pessoas se interessarem, não. Então, realmente, é um problema de verossimilhança grave, mas não é só esse, né? Esse livro é todo carregado de a ação, inclusive, né? Só problemas de verossimilhança. Não é só esse. Mas nos diálogos é onde as pessoas derrapam muito, muito. Não se incomodam em fazer o personagem falar de acordo com o que ele é, com a sua história, com o seu nível educacional, seu sei lá o quê, e fazer falas em momentos inapropriados, de tamanhos inapropriados. Então, isso incomoda muito, e isso, nossa, horrorosamente comum na literatura. A gente encontra em livros publicados, inclusive, esse tipo de erro. Laura, sabe o que nós estamos esquecendo? Diga. De você dizer o que você faz da vida para os escritores. O que eu faço da vida? Faço leitura crítica. No momento estou um pouco afogada, mas faço. Eu
Dou consultoria para quem está morrendo de dúvida do que faz, se faz ou compra uma bicicleta dentro do mercado editorial. E também eu dou mentoria para quem está escrevendo não ficção ou biografia. E Voz Me Ser, Sidney? Depois que você está com o seu texto pronto, é hora de falar comigo. É a hora que você vai falar, Sidney, me ajude, eu preciso fazer o meu texto virar um livro. Aí eu vou lá e vou fazer a capa, vou fazer a diagramação, revisão do texto, vou fazer a documentação, vou fazer a impressão, vou fazer o e-book, vou colocar nas principais lojas online, vou colocar o seu e-book no KDP da Amazon. Você vai ser um autor feliz com o livro pronto. Vou entregar, você fala assim, eu quero 100 exemplares na minha casa. Eu mando 100 exemplares para sua casa. Então, para você entrar em contato comigo ou com a Laura, tá passando aqui no gerador de caracteres, aqui é os endereços, né? Escreva seu livro.com.br e sguerra.com.br. Você fala com a gente e você faz todos os processos aí para ter o seu livro prontinho, do Word, né, Laura? Do texto em Word até o livro impresso. Só falar com a gente. E tem descrição aqui no canal, na descrição aqui do nosso canal, tem nossos contatos também. Todos os nossos vídeos tem lá na descrição, tem como falar com a gente. Não perca. Olha a Nômade Cósmica comentando. Leia esse dia. Aí que tá. Gente da Quebrada também tem acesso a clássicos da arte e filosofia. Falo por experiência própria. Não li esse livro, mas esse ponto em si eu não acho inverossímil. Sim. É o que eu estou dizendo, a pessoa até pode ter tido contato com Karl Marx e discutir as suas ideias. O que eu achei improvável foi um longo diálogo de mais de uma página, um monólogo, né? E os colegas de supermercado estarem interessados nisso. Então, aí eu achei um pouco difícil. Então, aí né, você pode ter um personagem que tenha um comportamento diferente, que escape do grupo. E, aliás, um dos truques para aumentar a verossimilhança, pessoas, é quando o personagem faz algo muito estranho ou fala algo muito estranho, é legal você fazer os outros personagens estranharem. Porque aí você está indicando, olha, isso aqui parece inverossímil, mas não é. O personagem está dentro da possibilidade dele, indo para um extremo, e os outros também estão achando estranho. Mas você torna mais crível. Então, é isso. O personagem vai falar de Karl Marx, personagem que trabalha no supermercado, é estranho. Mas se você fizer os outros dizerem, meu, que é isso? Como assim? De onde você está tirando isso? Né? Alguma estranheza para aquilo, aumenta a possibilidade do leitor acreditar. Vai dizer, nossa, eu achei estranho e os personagens também. Então tá. Então é uma estranheza que está controlada. É uma estranheza que o autor sabe o que está fazendo. Então, esse é um truque para fazer com que coisas meio estranhas passem pela rede de censura, né, de estranheza do leitor. E ainda, entre as coisas que os personagens podem fazer ou não, quando os personagens saem um pouco da rotina deles, fazem coisas esdrúxulas, além dos outros personagens estranharem, isso é uma coisa que ajuda o leitor a acreditar, você aumente os detalhes e dê indicação das explicações para aquele personagem ter feito aquilo. Então, tipo, um dia de fúria, vai. Personagem todo certinho, aí tem um Chili que começa a fazer coisas absurdas e bater com... né? No filme ele bate com um taco de beisebol, né? Sei lá. Então, um personagem que tem... sai da rota completamente. Beleza, você pode fazer isso. Mas ao fazer isso, para tornar mais convincente, você tem que caprichar no contexto que levou o personagem a sair da rota. Então, o leitor vai acreditar, assim, é possível a pessoa ter um surto qualquer e dizer absurdos, bater nos outros, claro que é possível. A gente vê, assim, as pessoas perdem mesmo as estribeiras. Mas, ao ler isso, é muito mais interessante que o contexto justifique. Então, detalhes o cara foi incomodado por isso, aconteceu aquilo, provocaram ele assim assado. Então, aí vem o surto, consigo acreditar. Agora, o fulano estava lá numa vida normalzinha, aí teve um surto sem explicação,
não consigo acreditar. Ainda que seja possível. Na vida real, sim, as pessoas têm surtos e você às vezes não sabe por quê. Mas na literatura, veja, é verossimilhança, é semelhança com a verdade, não é a verdade. Tá? Então, para haver semelhança com a verdade, você é muito mais convincente ao passar os detalhes, a passar o contexto que expliquem por que o personagem está saindo da rota e fazendo um negócio absurdo. Então, claro que você vai fazer isso sem mão pesada para ter um elemento de surpresa. Mas ainda assim ajuda a convencer o leitor de que, ok, tô acreditando que o personagem surtou, mudou de comportamento, sempre foi egoísta, mas nesse momento resolveu cuidar do gatinho que achou na rua, sei lá, alguma coisa assim que seja muito fora do perfil que você tinha dado pro personagem. Diga, Sidney, o que as pessoas estão comentando? Ó, lá no meu Instagram, o Derek tá perguntando: o que vocês acham pior, os furos ou a falta de verossimilhança? Eu paro de ler quando a história tem muita falta de verossimilhança, tá? Às vezes é que depende do tamanho do furo, né? Se for um negócio muito absurdo, você também para, né? Mas a falta de verossimilhança parece assim que o autor não pensou direito, ou no personagem, ou no cenário, ou na ação, não pensou direito. Largou assim, deixou correr sem atentar para os detalhes. Então eu acho, me incomoda mais. Eu paro.